Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Bom, pessoal, bora falar do Corinthians, porque que loucura, hein? O corintiano não tem um dia de paz. E essa frase, ela é tão verdade, ela é tão verdadeira, ela é tão sincera, ela é tão honesta, que ela representa exatamente o que eu vou dizer pra vocês. O Corinthians se classifica num derby histórico, inédito de Copa do Brasil, ganhando por 3-0 no agregado do seu arquirrival, 2-0 na casa do adversário, fazendo poropopó dentro do Allianz Parque, uma loucura, uma festa. Corinthians, assim, no meio de uma crise política, administrativa, tem uma assembleia para votar o impeachment, para confirmar o impeachment no sábado. Pô, e no meio de tudo isso, o Corinthians tira o Palmeiras da Copa do Brasil, depois de ter ganhado o Paulistão sobre o Palmeiras. Uma desconfiança tremenda sobre o time, e de repente o time faz 2 jogos incríveis, históricos diante do Palmeiras. No dia seguinte, mas assim, na manhã seguinte, vem a bomba. Vem uma notícia que ninguém gostaria. O Memphis Depay saiu no primeiro tempo, se machucando sozinho. Aquela lesão muscular clássica, que a gente olhava e percebia que ela tinha acontecido, né? Ele vai dar o sprint, sente a coxa e pede substituição. Pois bem, ele teve confirmada essa lesão, uma lesão de grau 2 no seu músculo posterior da coxa esquerda. O Memphis Depay é o seguinte, ele deve ter um retorno de aproximadamente 3 a 4 semanas. Nós estamos no começo do mês de agosto. Dificilmente ele joga em agosto. Ele deve voltar apenas em setembro. E aí, assim, um jogador de 33 anos, né? Então ele vai... Perdão, 30 anos, né? 30 para 31. Acho que ele já fez 31. Então ele vai voltar fazendo fisioterapia, vai fazer a transição física, aquela coisa toda. Eu diria que 1 mês o Memphis Depay deve estar de fora. Então, no início de setembro é que ele deve voltar a estar à disposição, o Memphis Depay. É direita, tá? Coxa direita. Uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. Agora, o problema mais grave é o de André Carrilho. Porque o Carrilho, no começo do segundo tempo, ele numa disputa com o Giai, que caiu em cima do tornozelo dele, ele acabou sendo substituído, e eu confesso para vocês que durante o jogo ali eu não percebi, até porque o Carrilho estava no gramado, depois ali, né, junto com os demais companheiros, no vestiário, ele meio que comandou a festa também. O Carrilho estava bem, aparentemente, né? E aí quando vem a notícia de uma lesão ligamentar no tornozelo, com a necessidade de uma cirurgia, aí temos um problema. Temos um problema que não é tão simples assim. Existe uma média de tempo de retorno para uma lesão como essa, no tornozelo, ligamentar, uma cirurgia, que é de 3 a 4 meses. Dificilmente ele volta antes disso. E aí nós estamos falando de agosto inteiro, né? Setembro inteiro, outubro inteiro, pode ser que ele volte em novembro. O campeonato vai longe, vai até o dia 22 de dezembro. Ele volta ainda nessa temporada, mas assim, vai pegar o último mês, né? Provavelmente. E aí vai voltar, né? Aquela coisa, todo um longo tempo parado. É um problema porque a gente falava do time ideal, né? O time ideal tem André Carrilho. E o Carrilho, que até acho que fisicamente estava um pouco abaixo nos últimos jogos, nos derbys eu acho que ele foi fundamental. Como eu falei nos vídeos aqui, o cara que desacelera o jogo, o cara que segura a bola, o cara que esconde o jogo de uma maneira que você precisa, além do escape, muitas vezes pelo lado direito, né, uma qualidade técnica absurda. O Corinthians vai ter que contratar agora mais do que nunca, porque perde um referencial do seu ataque por pelo menos um mês, e perde um cara super importante, além de uma liderança, né, técnica dentro do jogo, um cara que auxilia o Rodrigo Garro na armação, um cara que cobre muito bem aquele lado direito, um cara que dá uma qualidade, ele eleva o patamar do time do Corinthians, o André Carrilho. E a gente está falando de um longo período fora. E aí, jogos importantíssimos em Copa do Brasil, momentos decisivos do Campeonato Brasileiro. Então, assim, ele é imprescindível, o André Carrilho. Tem 33 anos já, precisa de um cuidado maior.
mas vai se ausentar por um período significativo. Então, Fabinho Soldado, vai ter que se mexer, inclusive, para o meio-campo. Porque se a gente entende que o time ideal do Corinthians é fantástico, e na minha opinião ele é, quando você começa a perder essas peças, o elenco ele se torna insuficiente para o que você pretende. O que o Corinthians pretende? Pretende continuar sofrendo como estava? Ou avançar como avançou diante de um Palmeiras em 2 derbys? Porque ele tinha o seu time titular, ele tinha a qualidade do seu time titular. Então você precisa equiparar isso em contratações. Ainda tenta, né, a liberação do jogador junto ao Al-Hilal, e o Corinthians ainda tenta também a contratação do Victor Sá. Lembrando, não serão, né, 3 pontas contratados, mas 2, pelo menos, o Corinthians tem aí, né, o objetivo e o desejo de fechar. Então a gente pode ter até novidades, quem sabe até o final do dia. Fica ligado hoje no Blend de Informações, 16h30. Fica ligado hoje no Café da Fiel, 19h10, né, 1910, 19h10, porque quem sabe a gente pode ter alguma novidade ainda hoje. Porque uma fonte me disse que o Corinthians ia estar tentando correr atrás para tentar fechar aí o máximo possível de contratações ainda hoje, por conta do transfer ban, que pode sofrer na próxima segunda-feira. Na verdade, o transfer ban é na terça, né? Porque o Corinthians vai ter até o fim da tarde para pagar aí a dívida com o Santos Laguna na segunda. Eu não acredito que, não sei se já aperta um botão, pum, transfer ban. Então, eu acredito que o transfer ban ocorreria a partir de terça-feira. Então, o Corinthians tem a sexta e a segunda aí, né? Não a sexta e a segunda, né? Sexta, sábado, domingo e segunda, para tentar fechar alguma contratação aí o mais rápido possível. Mas a ideia do Corinthians, é claro, tem uma reunião hoje, tá? É a segunda reunião entre Corinthians e Santos Laguna para tentar fechar fechar um acordo, né, com o Santos Laguna referente à dívida que o Corinthians tem, né, do pagamento da compra do Félix Torres. O Corinthians pagou 6,5 milhões de dólares no Félix Torres, mas o Félix Torres vai custar ao Corinthians, na verdade, 8,5 milhões de dólares. Por quê? Porque o Corinthians deu 2 milhões de entrada de dólares e prometeu pagar o restante, 4,5 milhões em suaves prestações. O Corinthians não pagou as prestações e o Santos Laguna entrou na FIFA. A FIFA deu ganho de causa ao clube mexicano. O Corinthians recorreu no CAS, né, que é a última instância, a Corte Arbitral do Esporte, e o CAS negou, né, o recurso do Corinthians e validou ali, né, a decisão da FIFA para que o Corinthians pague 6,5 milhões de dólares. Por quê? Porque conta juros, conta multas. Então, os 2 milhões que o Corinthians deu de entrada, praticamente o Corinthians já perdeu. Então, no total, o Félix Torres vai custar ao Corinthians 8,5 milhões de dólares, né? Porque já deu 2 e vai ter que pagar mais 6,5 agora. 34 milhões de reais. O Corinthians fez uma proposta para parcelar, né? Eles não querem a devolução do Félix Torres, não são bobos, né? O jogador voltaria mais velho, mais desvalorizado, não faz muito sentido para o Santos Laguna aceitar uma devolução. Então eles querem o pagamento. O Corinthians fez uma proposta de parcelamento e agora, né, nessa reunião que vai ter nessa sexta-feira, o Santos Laguna vai responder o Corinthians se aceita ou não, tá, o parcelamento. E aí, qualquer coisa vai ter que ter uma reunião na segunda-feira para fechar o acordo, para o Corinthians fazer uma outra, né, proposta, contraproposta, mas a situação do transfer ban é complicada, então o Corinthians corre contra o tempo para tentar aí fechar, né, esse acordo com o Santos Laguna, e o Corinthians corre contra o tempo para tentar fechar com mais reforços, né, para sim, imaginando que possa sofrer um transfer ban. Eu ouvi de uma fonte que é o seguinte: se os caras não parcelarem, lascou. Entendeu? Lascou. Meu amigo, lascou mesmo, porque o dinheiro da Nike, né, grande parte vai ser para pagar o Memphis e imagine, gastar todo o dinheiro da Nike no Félix Torres, velho. Muito dinheiro jogado fora. Pô, Agostinho, sério que tu quer voltar amanhã ainda, velho? Sério?
Salve, fiel corintiana! Corinthians fecha parceria com a empresa Tecnogera, né, gente? Olha aí, ó. Bom, não saíram ainda informações sobre os valores totais aí, né, da negociação, mas pelo lugar, né, onde está ali, né, tipo um lugar bem visível, ao meu ver, né, eu acredito que seja assim na casa do milhão, tá? Eu acho muito difícil aí ter sido na casa das dezenas de milhares aí, né, enfim. Creio que é, tenha sido aí, pelo menos 1 milhão foi, tá? Porque é um lugar muito visível ali, né? Qualquer um que tiver de costa consegue ver, né? Logo abaixo do número da camisa, né? Servindo ali como uma linha, né? De base ali para o número, né? Então, ao meu ver, deve ter sido um valor bem alto, tá? Então, parabéns aí ao Osmar Stabile, né? Por ter conseguido aí fechar essa parceria, né? Que seja muito proveitosa, né? Numericamente também e também a nível ainda de credibilidade, né? De transparência, né? Enfim, né, gente? Queria tudo certo aí, vai Corinthians.